Capítulo 3: A polarização da prosperidade. Como criar inclusividade e sustentabilidade para a sociedade. O Poço é um filme de ação distópico ambientado em uma prisão em forma de torre com centenas de andares de altura. Cada andar é ocupado por 2 presidiários escolhidos por sorteio. A comida lhes é servida por uma plataforma móvel que oferece vários tipos de prato gourmet, descendo do andar mais alto para o mais baixo. Os presos dos andares mais altos podem comer quanto quiserem, deixando o resto para os andares inferiores. Por causa da ganância e do egoísmo daqueles dos andares altos, resta à maioria dos prisioneiros brigar por restos. De um certo andar em diante não sobra comida alguma, e quem está mais abaixo fica faminto. Existe um jeito de resolver esse problema. Como todo mês há um rodízio de andares dos prisioneiros, eles passam por períodos de tanta abundância quanto de fome, e sabem que há comida suficiente para todos se racionarem as refeições. No entanto, como todos em algum momento precisam lutar pela sobrevivência, nenhum deles tem empatia com os demais. É uma história que reproduz o clássico dilema do prisioneiro, no qual indivíduos agindo conforme os próprios interesses não produzem o melhor resultado possível. O filme foi aclamado pela crítica porque as pessoas se identificam com sua mensagem. Simboliza os desequilíbrios da sociedade e a ignorância social que os provoca. Aqueles que estão no topo prosperam, ao passo que aqueles que estão na base sofrem. E a maioria não parece interessada em reduzir esse abismo. É uma metáfora que também reflete o problema da sustentabilidade que encaramos atualmente, no qual as gerações atuais exploram o meio ambiente sem pensar no que vão deixar para as gerações vindouras. De fato, um dos maiores desafios da humanidade é o abismo crescente entre ricos e pobres, tornando a sociedade extremamente polarizada em todos os aspectos da vida. As discussões em torno da igualdade de gênero, da energia limpa e das cidades inteligentes parecem ter relevância apenas entre as elites. Enquanto isso, no outro extremo do espectro, há gente lutando para sair da pobreza e conseguir acesso à alimentação, cuidados de saúde e saneamento básico. Por conta disso, as transformações sociais muitas vezes não conseguem superar essa distância entre os adotantes iniciais, mais abastados, e as massas, menos prósperas. Há quem alegue que a tecnologia vai igualar as condições, permitindo que uma vida melhor seja acessível a todos. No entanto, oriundas de muitos anos de pesquisa, a maioria das soluções tecnológicas ainda é cara. Sem uma intervenção adequada, as inovações tecnológicas tenderão a favorecer os mais ricos, que têm mais acesso a elas. Aqueles com nível superior e empregos valorizados, por exemplo, conseguiriam prosperar com o uso da automação, ao passo que aqueles localizados na outra ponta perderiam o emprego. Hoje o uso da tecnologia para a humanidade ainda está muito concentrado no topo. Compreensivelmente, as empresas vão atrás do dinheiro e introduzem tecnologia para segmentos com potencial de gerar negócios. Desse modo, os algoritmos de inteligência artificial têm um foco desproporcional no mapeamento dos comportamentos de uma pequena elite, supondo serem similares aos da massa majoritária. As tecnologias mais avançadas tendem a ser irrelevantes para a maioria das pessoas. Isso precisa mudar. Melhorar a acessibilidade e a relevância da tecnologia é imperioso para que o marketing 5.0 funcione. Figura 3.1: A sociedade polarizada. Polarização dos empregos. O número de empregos mais valorizados e bem pagos está crescendo, e o número dos menos valorizados e mal remunerados também. E os empregos do meio estão encolhendo. Polarização das ideologias. Visões de mundo e ideologias polarizadas, como proteccionismo versus livre circulação, estão levando as pessoas a extremos opostos. Polarização dos estilos de vida. Tanto o estilo de vida minimalista
quanto o consumista estão em ascensão, influenciando o modo como as pessoas consomem produtos e serviços. Polarização dos mercados. O segmento premium e de luxo e o segmento de preço e valor baixos estão crescendo, enquanto o mercado intermediário está encolhendo. A sociedade polarizada. Nas últimas décadas, o setor privado gerou uma imensa riqueza. A distribuição dessa riqueza, porém, tem sido desigual, impelindo as pessoas para extremos opostos. O segmento médio vai migrando lentamente, ou em direção ao topo, ou para a base da pirâmide. Isso muda a configuração da sociedade, que de uma distribuição normal passa para uma distribuição em forma de M, como observado por William Oshie e Kenichi Omai, na qual os maiores números de pessoas estão nas classes mais altas e mais baixas. Em cada ponta, as pessoas têm prioridades de vida e ideologias conflitantes, que as coloca em atrito umas com as outras. A polarização dos empregos. Um dos fatores primários que provocam a disparidade de riqueza é a divergência de oportunidades para acumular riqueza. É inerente à estrutura corporativa que aqueles que estão no topo tenham mais poder para determinar ou negociar níveis de remuneração generosos para si. O Economic Policy Institute relatou que, ao longo das últimas 4 décadas, o pagamento dos principais executivos das empresas cresceu mais de 1000%. Há quem afirme que esses elevados níveis de remuneração são merecidos, uma vez que a maioria das compensações está associada a um aumento de valor para os acionistas. Outros, porém, alegam que os pagamentos excessivos são resultado do poder dos executivos e reivindicam que esses valores passem a refletir de forma mais realista a contribuição real e a competência desses profissionais. Seja como for, o salário inflado dos executivos atinge quase 100 vezes o salário médio dos funcionários, o que agrava o fosso de prosperidade. Outro fator é a diferença de competências e habilidades para acumular riqueza. Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tanto os empregos mais valorizados e mais bem pagos, quanto os empregos menos valorizados e pior remunerados estão se expandindo, enquanto tudo mais que há no meio desses extremos está encolhendo. Talentos com competências altamente requisitadas, tanto em postos intelectuais quanto em atividades braçais, têm probabilidade mais alta de encontrar emprego, ainda que não necessariamente com remuneração elevada. O Bureau of Labor Statistics, órgão americano que compila dados sobre o mercado de trabalho, previu que na próxima década os empregos de maior crescimento serão aqueles de nível técnico relacionado a energias alternativas, tecnologia da informação, cuidados com a saúde e análise de dados. Alguns desses empregos são muito bem remunerados, mas outros oferecem salários medíocres. Essa disparidade salarial faz com que a estrutura de mercado de trabalho fique cada vez mais polarizada. Tanto a globalização quanto a digitalização agravam ainda mais a polarização do trabalho em países desenvolvidos como os Estados Unidos. A globalização possibilita às empresas transferir os empregos de menor qualificação para outros países, mantendo o foco na expertise de alto nível para exportar para os países emergentes. Da mesma forma, a digitalização, sobretudo na automação industrial, faz os empregos mais mecânicos desaparecerem, ao mesmo tempo que aumenta a demanda por vagas com maior qualificação tecnológica. A polarização das ideologias. Um paradoxo da globalização é que ela demanda a inclusividade econômica, mas não cria economias igualitárias. Aparentemente, a globalização prejudica alguns países ao mesmo tempo que beneficia outros. Muitos culpam a globalização pela desigualdade. Para lidar com o estresse que isso gera, as pessoas começam a tomar posições políticas e gravitar em direção a crenças e visões de mundo bastante polarizadas. Uns acham que se abrir a um mundo sem fronteiras gerará mais valor, ao passo que outros pedem proteccionismo e mais barreiras. Como se viu no processo do Brexit e na presidência de Donald Trump,
Alguns políticos tentam representar esse modelo mais fechado e ampliar a separação, de modo a aumentar o próprio apelo eleitoral. A política identitária vem crescendo no mundo inteiro como resultado direto disso. O efeito colateral é que decisões e perspectivas passaram a ser determinadas sob a ótica da identidade política, mas não necessariamente em nome do bem comum. Muitas vezes são as emoções em vez dos fatos que alimentam os debates entre ideias opostas. As bolhas criadas pelas redes sociais, ao lado da disseminação de boatos, exacerbam ainda mais o fenômeno. Em consequência, diversas questões cruciais estão se tornando mais polarizadas do que nunca. Nos Estados Unidos, as preferências políticas orientam as preocupações básicas. As estratégias de combate às mudanças climáticas e de controle dos gastos com o sistema de saúde, por exemplo, são consideradas questões mais prementes pelos democratas do que pelos republicanos. A situação econômica e as medidas contra o terrorismo, em compensação, são as maiores prioridades dos republicanos. Até a definição do que é um lar ideal varia conforme partido. Segundo o Pew Research Center, a maioria dos democratas dá preferência a bairros mais adensados, com serviços públicos acessíveis a pé, já a maioria dos republicanos prefere o oposto. Os democratas, mais do que os republicanos, também preferem morar em comunidades com maior diversidade étnica. A polarização dos estilos de vida. A polarização ocorre não apenas nas decisões ideológicas e cidadãs, mas também nas preferências de estilo de vida. Em uma ponta, o movimento minimalista vem ganhando popularidade. Marie Kondo, consultora japonesa de desapego doméstico, tornou-se celebridade mundial ao defender uma visão minimalista na organização do lar. A ideia subjacente ao minimalismo é que viver com menos objetos reduz o estresse, dá menos trabalho e mais liberdade para cuidar do que realmente importa. As dificuldades econômicas acarretadas pela pandemia de Covid-19 e o desemprego forçaram, de fato, muitas pessoas a adotar um estilo de vida mais frugal. Passou-se a dar mais ênfase ao essencial e menos aos gastos supérfluos. Mas mesmo os indivíduos mais abastados, com poder aquisitivo mais alto, optaram por um estilo de vida mais modesto, evitando o consumo excessivo. Conscientes de sua pegada de carbono e preocupados com a pobreza do planeta, decidem deixar de lado a busca pela prosperidade de bens materiais. Esse modo de vida é acompanhado pelo consumo consciente, pela moda sustentável e pelo turismo responsável. Em compensação, na outra ponta, o estilo de vida consumista está em ascensão. São pessoas que desejam ostentar estilos de vida luxuosos e gastos supérfluos. Embora existam em todas as classes socioeconômicas, a maioria é de aspirantes à classe média e do cada vez maior segmento de elite. Usando as redes sociais como ferramenta de comparação, os consumistas aspiram a subir os degraus e copiar aqueles nas camadas sociais mais altas. Na maioria das vezes, adotantes iniciais apressam-se a comprar produtos recém-lançados. Seus feeds nas redes sociais se tornam um diário de suas experiências com marcas. O medo de ficar de fora, FOMO do inglês, Fear of Missing Out, em muitos casos, os assombra e influencia nas suas decisões de compra e prioridades da vida. O mantra é: só se vive uma vez. YOLO, do inglês, You Only Live Once. Por isso, saem gastando. Aqueles que estão nas duas extremidades desse espectro acreditam que seu estilo de vida lhes traz felicidade. E tanto consumistas quanto minimalistas atraem profissionais de marketing que visam tirar proveito desses estilos de vida emergentes. Na verdade, esses dois mercados estão entre aqueles em que mais vale a pena investir, já que todo o resto entre os dois está desaparecendo. Polarização dos mercados. Os mercados já não consistem mais em um amplo leque de ofertas, do mais barato ao mais luxuoso. Começam a ficar polarizados entre os extremos superior e inferior. O segmento médio vem desaparecendo, à medida em que as pessoas ou optam por produtos mais baratos, sem frescuras, ou buscam por ofertas mais caras, premium. Assim, tanto para as marcas que estão no topo,
quanto as que estão na base vêm crescendo, ao passo que as do miolo estão sendo expulsas e lutam para manter sua relevância. Isso está acontecendo em várias categorias de produto: varejo de alimentação e vestuário, serviços de alimentação, companhias aéreas e setor automotivo. As crises econômicas, sobretudo, esta que veio com a recente pandemia, parecem provocar um impacto duradouro nos gastos dos consumidores de menor renda. Em tempos difíceis, há um crescimento do varejo de descontos. Os clientes experimentam produtos mais baratos, mais básicos, para economizar. Descobrem que a qualidade é aceitável e se acostumam com eles. Alguns até se dão conta de que vinham gastando mais do que o necessário e nunca mais retornam às marcas mais caras. Trata-se de uma tendência acompanhada por uma melhora recente na qualidade dos produtos de baixo custo, uma circunstância excepcional em razão das tecnologias manufatureiras mais baratas, porém mais eficientes. Figura 3.2. A polarização do mercado em diversas categorias. Marca ecoética, serviço completo, varejo de luxo, comida orgânica, marcas comerciais, sem frescura, varejo de descontos, alimentos geneticamente modificados. Na outra ponta, os consumidores de alta renda são os menos suscetíveis a crises e até chegam a se beneficiar com elas. As crises e a pandemia fizeram com que se lembrassem da importância do bem-estar, levando-os, portanto, aos produtos e serviços prêmios que proporcionam exatamente isso. Também continua a ser um fato, sobretudo para os novos ricos, que um aumento na receita é em geral acompanhado por um aumento na despesa. Pertencer a uma comunidade elitista também os incentiva a adotar um estilo de vida semelhante ao dos pares e a ostentar o sucesso. Portanto, eles sempre vão tentar subir de patamar nas decisões de consumo. Para adaptar-se a essa tendência, os atores do setor vão em busca ou da liderança de custos ou de uma estratégia de experiência do cliente. Os provedores de baixo custo focam no valor intrínseco dos bens e serviços. É uma questão de retirar tudo o que é supérfluo e reforçar os benefícios principais, convencendo o público ao mesmo tempo de que não há perda de qualidade. A estratégia deixa de ser de ofertas casadas para descasadas, permitindo que o cliente escolha a configuração do produto e do serviço que lhe convém. Enquanto isso, as marcas de preço premium dão ênfase ao aumento de valor extrínseco de suas ofertas. A ideia é proporcionar ao cliente uma experiência completa e inovadora, com ingredientes de alta qualidade, vendas exclusivas, canais de serviços e narrativas de marcas de luxo. Tudo no mesmo pacote. Também tentam aumentar sua participação oferecendo luxo acessível a novos clientes de padrão médio, o que os faria gastar um pouco mais. Por que a inclusividade e a sustentabilidade são importantes? A polarização da sociedade, originada do aumento da disparidade de riqueza, pode ter um impacto profundo em diversos aspectos da vida humana. Não se pode ignorar o abismo existente entre aqueles que mal conseguem sobreviver e aqueles que estão prosperando em meio à globalização e à digitalização. A incerteza política, a instabilidade social e o colapso econômico estão entre os riscos relevantes caso esse abismo continue sem solução. Em parte, as empresas são responsáveis pela distribuição desigual da riqueza. O mercado espera que elas, empresas, assumam a responsabilidade de resolver o problema com uma abordagem mais inclusiva e sustentável na busca do crescimento. O imperativo do crescimento sustentável. Nos últimos anos, as empresas descobriram que é cada vez mais difícil encontrar novos bolsões de crescimento. Mercados ainda não atendidos e com poder aquisitivo se tornaram raros. Até as empresas mais bem administradas têm sofrido para criar crescimento orgânico e mantê-lo, tanto pela expansão do mercado quanto pelo lançamento de novos produtos. E esse é um desafio que continuará imenso. Economistas previram que o crescimento econômico global continuará a desacelerar na próxima década. Obstáculos comuns, como a saturação do mercado, a proliferação de novos concorrentes, a perda de poder aquisitivo e a complexidade excessiva das operações podem ter contribuído para essa quase estagnação. No entanto, isso talvez tenha servido para lembrar que as empresas fatalmente atingiriam um limite de crescimento
não apenas do ponto de vista ecológico, mas também do social. O meio ambiente tem uma capacidade finita de suportar o crescimento, e o mercado também. Figura 3.3. As razões por trás do ativismo corporativo. O imperativo do crescimento sustentável. Reinvestir na sociedade abre novas oportunidades de crescimento. O novo fator de higiene. O consumidor está prestando mais atenção na conduta ética das empresas. O impulso que vem de dentro. As gerações Y e Z lideram o ativismo corporativo no ambiente profissional. As empresas costumavam supor que, se reinvestissem uma parte do lucro em nome do desenvolvimento da sociedade, isso teria um custo na velocidade de seu crescimento. Elas precisam se dar conta, porém, de que na realidade acontece o oposto. Quem faz negócios precisa levar em conta as externalidades negativas. Décadas de estratégias agressivas de crescimento degradaram o meio ambiente e tornaram a sociedade desigual. E não há como as empresas prosperarem em uma sociedade decadente e falha. Se a ênfase é exclusivamente no crescimento e não no desenvolvimento, as empresas logo atingirão um limite. Diante da iminente polarização da prosperidade, o mercado, sobretudo quem está na base, tem maior chance de fracassar na absorção de iniciativas de crescimento mais ambiciosas. As empresas bem-sucedidas serão aquelas com poder suficiente para consertar o estrago. Portanto, para que um negócio seja sustentável, incluir nos planos de crescimento um aspecto de desenvolvimento social é fundamental. Do ponto de vista do crescimento futuro, o ativismo social que as empresas praticam há de se mostrar um bom investimento. Quando bilhões de pessoas menos favorecidas saem da pobreza, melhoram o grau de instrução e aumentam a renda familiar. Os mercados crescem substancialmente no mundo inteiro. Segmentos antes inexplorados tornam-se novas fontes de crescimento. Além disso, em uma sociedade mais estável e com meio ambiente sustentável, caem muitos riscos e os custos de fazer negócios. O novo fator de higiene. Quando o marketing 3.0 surgiu uma década atrás, modelos de negócios com base em propósitos eram uma fonte relativamente nova de diferenciação que forneceu uma vantagem competitiva às primeiras empresas que os adotaram. À medida em que uma parcela dos consumidores começou a dar preferência às marcas cujas atividades tinham um impacto social positivo, algumas empresas começaram a adotar a abordagem centrada no ser humano, colocando-a no centro da estratégia de negócios. Essas marcas pioneiras como The Body Shop e Ben & Jerry's foram consideradas descoladas. Várias soluções para problemas sociais estavam embutidas em seus negócios, permitindo a participação do cliente. Os maiores desafios da humanidade passaram a ser, ao mesmo tempo, as maiores oportunidades de negócios para essas empresas. Atualmente, essa tendência a centrar no ser humano já se tornou convencional. Milhares de empresas dedicaram um foco especial ao impacto social e ambiental, chegando até a utilizá-lo como uma das principais fontes de inovação. Muitas marcas conquistaram um público fiel ao promover um estilo de vida preocupado com a saúde, reduzindo a pegada de carbono, realizando comércio igualitário com fornecedores de mercados emergentes, mantendo boas práticas trabalhistas ou estimulando o empreendedorismo na base da pirâmide. Tornou-se um fator de higiene com o qual as marcas não têm chance de competir a não ser que tenham visão, missão, valores mais amplos. Empresas que deixam de incorporar práticas responsáveis correm o risco de ser desprezadas por clientes em potencial. Cada vez mais o consumidor toma suas decisões de compra com base em sua percepção da conduta ética da empresa. O fato é que agora o cliente espera que a empresa trabalhe pelo bem da sociedade como um todo, e as empresas estão cientes disso. A campanha Stop the Hate for Profit, parem de odiar o lucro, em que a Microsoft, Starbucks, Pfizer, Unilever e centenas de outras empresas fizeram uma pausa na publicidade no Facebook, conclamando a rede social a lidar melhor com a desinformação e o discurso de ódio, é uma prova da importância do ativismo corporativo. As marcas precisam desenvolver e estimular, e não apenas explorar, os mercados nos quais competem. Em outras palavras, as empresas são consideradas responsáveis não apenas por gerar valor para os acionistas no curto prazo, mas também por gerar valor para a sociedade no longo prazo.
E por causa da internet, as empresas passam a ficar sob constante vigilância, sendo mais fácil para o seu consumidor monitorar as questões éticas dos negócios. Tornou-se prática padrão nas empresas monitorar e publicar seus avanços em relatórios de sustentabilidade que divulgam os impactos econômicos, ambientais e sociais gerados por suas operações. O impulso que vem de dentro. As tendências externas também tendem a refletir as dinâmicas internas. O impacto social tem boa repercussão junto aos jovens. Como reação às demandas dos funcionários, as empresas começaram a incluir uma missão social em seus valores corporativos. Os trabalhadores da geração Y, os mais numerosos na força de trabalho, são de longa data promotores de transformações sociais. Exercem influência não apenas por meio do poder aquisitivo, como consumidores, mas também apoiando mudanças sociais a partir do interior das empresas. E agora, a geração Z está começando a entrar no mercado de trabalho e logo assumirá o posto de grupo majoritário, o que fará aumentar a pressão interna por práticas ambientalmente responsáveis. Ver o capítulo 2 para mais informações sobre as diferentes gerações. A diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades do ambiente de trabalho se tornaram elementos compulsórios na guerra pelos talentos, influenciando de forma significativa as práticas de recrutamento, remuneração e desenvolvimento de pessoal. Diversos estudos da BCG, da McKinsey e da Rice mostraram que essas práticas melhoraram, de fato, a produtividade e o desempenho financeiro, por meio de uma cultura mais sadia, maior criatividade e maior riqueza de pontos de vista. Além disso, os valores corporativos são mais importantes do que nunca para atrair e reter os empregados das novas gerações, para que se tornem empregadoras cobiçadas, e as empresas precisam usar em seus empregados as mesmas técnicas de storytelling que adotam com seus clientes. Os valores corporativos soam mais autênticos quando estão em sintonia com os negócios. Por exemplo, as empresas de gás e petróleo precisam estar atentas à transição para as energias renováveis e os veículos elétricos. As marcas de cuidados pessoais podem optar por contribuir para a higiene e o saneamento das comunidades que atendem. Erradicar a obesidade pode ser o foco de uma empresa de alimentos e bebidas. Mas essas profissões de fé não podem mais ficar apenas no discurso. As empresas precisam demonstrar integridade e praticar aquilo que pregam, já que os empregados perceberão com facilidade promessas enganosas e atitudes oportunistas. Não basta parar no nível das doações à caridade e dos atos filantrópicos. É preciso, em vez disso, que toda estratégia de negócio seja influenciada, da cadeia de fornecedores ao desenvolvimento de produtos, passando pela distribuição e pelas práticas de gestão de recursos humanos. Como alinhar as estratégias a metas de desenvolvimento sustentáveis? O papel das empresas no progresso da sociedade é crucial. Mas, mesmo que a maioria das empresas invista seus recursos e coloque o ativismo corporativo no centro de suas estratégias, pode ser que o impacto não seja suficiente para transformar o mundo. É preciso que haja ações coordenadas para que a sinergia traga resultados. Uma plataforma global de parcerias, incluindo governos, sociedade civil e iniciativa privada, permitirá que as empresas visionárias encontrem organizações que pensem do mesmo jeito para colaborarem no mundo inteiro. É o que a ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desempenha um papel. É aí que a ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desempenha um papel fundamental. Em 2015, os Estados-membros das Nações Unidas introduziram a Agenda 2030, comprometendo-se a realizar um conjunto de 17 objetivos abrangentes, conhecidos como ODS, sucessores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eles servem como uma visão comum, assim como um planejamento padrão, para orientar os principais tomadores de decisões nas abordagens dos mais urgentes desafios cruciais e ambientais. Geração de riqueza, distribuição de riqueza, sustentabilidade e inclusividade, figura 3.4. Desenvolvimento inclusivo e sustentável
no 17 ODS. Geração de riqueza. Consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Distribuição de riqueza, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades e inclusividade. A implementação do ODS ainda enfrenta desafios, advindos principalmente do baixo nível de percepção de sua relevância. Um estudo encomendado pelo Fórum Econômico Mundial revelou que 74% dos cidadãos do planeta já ouviram falar do ODS. A maioria deles, porém, está propensa a apoiar apenas as metas de maior urgência, como aquelas relacionadas à alimentação, água, saúde e energia. Quando se trata de objetivos mais complexos, como as desigualdades de gênero e de renda, observa-se uma desmobilização. O papel das empresas na supressão dessa falta de compromisso é claro. Ao incluir o ODS em seu marketing e suas atividades de negócios, as empresas podem ajudar a integrar as metas na vida do cliente, sem descontinuidades. Isso aumentará a familiaridade com os ODS, afastando-os da ideia de uma iniciativa puramente governamental. Em outras palavras, as empresas podem enxergar os ODS a partir de duas perspectivas gerais, a humanitária e a ambiental. Por um lado, tornar o mundo um lugar melhor exige melhorar as oportunidades para as pessoas no planeta, garantindo o atendimento de suas necessidades primárias, o aprendizado de competências básicas e a igualdade de oportunidades. Porém, de outro lado, também exige preservar e proteger o meio ambiente, tornando um lar sustentável para as futuras gerações. Os ODS também promovem tanto a geração de riqueza quanto a distribuição justa. Objetivos específicos buscam criar o ecossistema e as condições ideais para que todos prosperem, desenvolver uma infraestrutura de qualidade e moradias seguras, bem como reduzir os índices de criminalidade e corrupção, são alguns exemplos dessas metas. Outros objetivos focam na disseminação uniforme das oportunidades para prosperar, sobretudo para os grupos marginalizados. Entre os exemplos estão eliminar a descriminalização contra as mulheres e garantir igualdade de acesso à educação. Essa categorização ajuda a simplificar as metas, permitindo às empresas compreendê-las e priorizar aquelas em que podem contribuir melhor. Cuidar dos 17 objetivos pode ser um pouco excessivo e desestimulante. Na essência, porém, esses objetivos são apenas uma questão de promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Portanto, as empresas podem identificar rapidamente onde é possível gerar verdadeiro impacto dentro da própria cadeia de valor. Na linha de frente da inclusividade, essas empresas do setor de saúde, por exemplo, podem se dedicar à promoção de um estilo de vida saudável e à oferta de ferramentas de diagnóstico e medicamento para os mais pobres no meio rural. Na linha de frente da sustentabilidade, as empresas podem utilizar a tecnologia para entregar serviços de telemedicina a regiões remotas, reduzindo deslocamentos, economizando energia, reduzindo emissões de carbono. Uma empresa de serviços financeiros pode estimular a inclusão financeira, mirando mercados carentes e utilizando um modelo de fintech, tecnologia financeira. Ao mesmo tempo, pode adotar e facilitar investimentos sustentáveis. Por exemplo, financiando o desenvolvimento de energias renováveis e evitando, ao mesmo tempo, investimentos em projetos que causam degradação ambiental. As empresas do setor industrial podem contribuir para a sustentabilidade adotando um modelo de economia circular, que emprega a redução, o reuso e a reciclagem dos materiais de produção. Também podem contribuir para a economia inclusiva por meio da contratação de minorias e do desenvolvimento de pequenos negócios na cadeia de suprimentos. No curto prazo, as empresas se darão conta dos benefícios diretos e indiretos da adoção dessas práticas inclusivas e sustentáveis.
Operações energeticamente eficientes nos escritórios e nas fábricas levam a uma redução de custos, e o corte de deslocamentos em virtude do trabalho remoto e do transporte compartilhado também vai gerar alguma economia. Além disso, preocupar-se com os desfavorecidos abre novas oportunidades de mercado e, o mais importante, obriga as empresas a fazer inovação reversa. No passado, as inovações costumavam vir dos países desenvolvidos, chegando aos poucos às nações em desenvolvimento. Hoje acontece o contrário. Empresas como a General Electric, por exemplo, vêm criando equipamentos médicos de baixo custo para países em desenvolvimento, para só então negociá-los nos países desenvolvidos, reposicionando-os como aparelhos portáteis. Estabelecer metas claras a serem atingidas é útil para que as empresas compreendam a escala e o alcance de seu ativismo. Também permite que incentivem a implementação dentro da própria organização. Mensurar, monitorar os benefícios estimula as empresas a insistir nessas práticas. Isso torna evidente que o ativismo corporativo não é apenas uma responsabilidade, mas um bom investimento. Além disso, divulgar os resultados de forma transparente vai inspirar empresas do mesmo setor a seguirem um exemplo, ajudando parceiros em potencial a identificar possibilidades de colaboração. Resumo: como criar inclusividade e sustentabilidade para a sociedade? Um dos maiores desafios que os profissionais de marketing enfrentam hoje é a extrema polarização que vem ocorrendo em todos os aspectos da vida humana. Do mercado de trabalho às ideologias, passando pelos estilos de vida e pelos mercados. A causa profunda é o abismo cada vez maior entre as classes socioeconômicas no topo e na base. O mercado intermediário começa a desaparecer, migrando para baixo ou para cima. Quando tudo fica polarizado, existem apenas duas maneiras relevantes de posicionar marcas e empresas. Isso limita os mercados nos quais as empresas podem atuar. Porém, mais grave que isso, limita as oportunidades de crescimento, sobretudo em um ambiente de desaceleração da economia e de proliferação de atores. O marketing inclusivo e sustentável, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, resolve esse problema com uma redistribuição melhor da riqueza que, por sua vez, restabelecerá a configuração anterior da sociedade. As empresas precisam embutir esse conceito no modelo de negócios, reinvestindo com propósito na sociedade, e também precisam utilizar a tecnologia, pois ela irá desempenhar um papel central na aceleração do progresso e na criação de oportunidades para todos. Perguntas para reflexão. Você adotou o conceito da centralidade do ser humano em sua empresa e incluiu o impacto social em sua visão, missão e seus valores? Pense em como pode ampliar seu impacto alinhando sua estratégia aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Quais dos 17 objetivos têm relação com o seu negócio?